Muito bom dia. Bom dia. Muitas mudanças nesta temporada. É verdade. Primeiro, temos não um, mas 3 doutores de serviço. É verdade, os meus ajudantes. Depois, mudamos de local, de estaminé, não é? Costuma estar ali daquele lado. Exatamente. E são todos com boa cor, portanto, sinal que as feiras também foram muito boas. Foram muito boas. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos, antes de mais, falar aqui com os teus filhos, não é? E dizer quem é, que idade tem, conta-me tudo. Sou o Diogo, tenho 9 anos. E vais agora para o 5º ano. Vou. Que de resto, deixe-me dizer aí, quem está aí em casa será um dos grandes destaques deste programa. Vamos falar sobretudo das transições de ciclo, em especial daquela que é do primeiro para o 2º ciclo, que está muitas vezes associada a alguma ansiedade, mas aqui no caso de Diogo não me parece. É, mais ou menos. Preparadíssimo. E depois do Diogo temos aqui... O Gonçalo, tenho 7 anos e vou para o 3º ano. Muito bem, e já ouvi dizer que tu és aqui um amante do Futebol Clube do Porto, é verdade, não é? De alma e coração. Completamente. Os dois? Os 3. Os 3, pois. Que isto é assim. Faltava o quarto. Faltava o quarto, que é a mãe. Sim. Ai, a mãe, pronto. As mulheres são um bocadinho de contra, não é? Faz verdade. parte. Faz parte. Ora, o que nos traz aqui hoje não são questões clubísticas, embora sejam sempre muito bem-vindas, essas questões aqui também ao Porto Canal, mas sim uma outra questão que também ela é polémica, muito polémica, que está relacionada com o peso das mochilas. Eu creio que nós já falamos disto ano passado, mas Sim. vale a pena voltarmos ao Reforçar tema, bocadinho, certo? Sim. A questão do peso das mochilas é inevitável falar ao longo de todo o ano, muito particularmente agora no início do ano letivo, até porque há alguns pontos que é importante as pessoas conhecerem em relação à própria estrutura da mochila, à organização do material dentro da mochila, e se calhar faz sentido agora que estamos a começar o ano, pensarmos também em estratégias para reduzir o peso que vamos colocar nas costas das nossas crianças. Essa é uma questão que até já arrumou a Assembleia da República, porque é de facto muito complicada e está também muito associada exatamente às necessidades que efetivamente estas crianças têm de colocar na mochila, porque estamos a falar de muitos livros, de muitos cadernos. Muitas disciplinas, certo? muitos livros, muitos cadernos, muito material, e falamos só da mochila, porque muitas vezes temos capas de educação visual e tecnológica, temos sacos de educação física. Temos as lancheiras, muitas vezes. Estamos a falar só das mochilas, que já em si têm peso a mais. Se somarmos tudo o resto, que geralmente até são transportados, são materiais que são transportados de uma forma ainda menos adequada do que as mochilas, ainda agravamos muito mais o problema. Mas pronto, vamos deixar isso, não é, para segundas núpcias. Há uma regra, digamos assim, que tem a ver com uma relação entre o peso da criança e o peso da mochila, sim. certo? Que é? Em princípio, as crianças não devem transportar mais que 10% do seu peso às costas. Esta é uma regra geral e que não é cumprida na esmagadora maioria dos casos. Certo, Mais de metade das crianças transportam 66%, mais, certo? 2/3 mais ou menos, transportam mais do que 10% do seu peso às costas, o que é profundamente errado, tendo em conta a sua estrutura física e o facto de serem crianças, estarem em crescimento, em desenvolvimento e precisarmos de otimizar um pouco todo esse processo. Porque de alguma forma este excesso de carga pode prejudicar, Condicionar o nomeadamente, desenvolvimento ósseo e muscular e a postura. Ora, não vai acontecer isto aqui ao Gonçalo e ao Diogo. São uns rapazes cheios de sorte, não é? E super musculados? E super musculados também. Olhem para estes músculos. Reparem bem. Hã? Comem bem, comem a sopa toda, de certeza. Vê-se bem. Muito bem. Há algumas regras básicas que tu gostavas de falar e que se calhar vale a pena, antes de irmos aqui. A eles. Aos 3 ajudantes, não é? Exatamente. Antes de irmos lá, dois. irmos às infografias que a nossa produtora, Tânia Franco, preparou para fazermos esse acompanhamento. Tu vá lá, aqui está. Eu sabia que 66% das crianças... Tem peso a mais, é verdade. E está muito relacionado também com aquilo que falava, com a mudança para o 2º ciclo também, muito. certo? Embora no primeiro ciclo eles já transportam peso a mais, mas no 2º ciclo ainda mais porque tem muito mais disciplinas, muito mais livros e cadernos. E é engraçada esta imagem que mostra 2 pontos críticos onde a mochila vai fazer peso e onde nós vamos ter consequências a nível corporal. Muito bem. E isto aqui podemos perceber, por exemplo, se calhar se fizermos ao mesmo tempo aqui connosco com este nosso ajudante, se é que vale a pena, que pontos são estes? Ou aqui com a ajuda do Gonçalo e do Diogo também. Vamos aqui no esqueleto, que é mais fácil de ver, depois mostro neles. A nossa coluna tem uma série de curvaturas normais. Desde logo temos esta curvatura assim
para dentro, digamos assim, que é na coluna cervical. Isto chama-se uma lordose, é o nome técnico, que a seguir é compensada por uma curvatura no sentido oposto. Uma curvatura para fora, isto chama-se uma cifose dorsal ou torácica, que é na região do corpo em que está. Para baixo, se calhar não vamos falar tanto, porque estas duas curvaturas são claramente prejudicadas por um peso excessivo das mochilas. Certo. Quando nós pomos um peso nas mochilas, e agora se calhar posso pegar num deles para ver, se nós estivermos a fazer um peso, se nós estivermos a provocar um peso excessivo nas costas, o que vamos é agravar esta cifose dorsal. A criança vai passar a ter uma postura errada e, para compensar e para conseguir ver o caminho, o que está a ver, vai hiperestender a cabeça. E vamos agravar duas curvaturas que são naturais, certo, mas que com o peso excessivo vão ficar agravadas, e tudo isto vai sobrecarregar todos os músculos que fazem com que a coluna esteja nesta posição. Claramente, esta não é uma posição confortável para estar. Basta olhar para o Diogo, que não é uma posição confortável. E é isto que a mochila faz. Reforçando ainda para mais que hoje temos crianças mais sedentárias, que estão mais tempo sentadas, mais tempo aos televisores, portanto há aqui um conjunto se nós já não de temos ingredientes. um grupo muscular muito desenvolvido e muito trabalhado, se sobrecarregarmos com um peso excessivo, temos tudo para que não corra bem. E o que acontece é que as crianças vão ter dores na coluna cervical, vão ter dores na parte de baixo, na região lombar, já para não falar nas consequências até de desvios, que são um bocadinho mais discutíveis, mas que podem acontecer, porque a coluna está certo, e a longo prazo pode acontecer. Ora, mas para estes problemas, há solução. Há a forma de amenizar e atenuar um bocadinho. Sim. Certo? Alguns cuidados particulares com as mochilas, e estão aí muito bem marcados. Primeiro, as costas da mochila devem ser almofadadas, é a zona que contacta, agora posso pegar no Gonçalo. Agora vem o Gonçalo. Vai variando um bocadinho, senão eles depois puxam as orelhas em casa. A zona que contacta com as costas deve ser almofadada, precisamente porque temos volumes grandes dentro da mochila e para ser mais confortável para a criança. Depois, devemos ter as alças, a mochila deve ser sempre transportada nas duas alças largas e almofadadas também, para serem agradáveis no transporte. Aquela questão do estilo, que os mais velhos gostam de ir só com a mochila muito para baixo, ou só com uma alça. É profundamente desadequado, porque aí tinha que ser muito menos que os 10% do peso. Certo. Portanto, só para reforçar. Exatamente. E depois, se possível, a mochila deve ter uma cinta que prenda à frente as duas alças. Certo. E isto porquê? Porque ajuda a distribuir o peso não só para as costas, mas também por todo o tronco. E isto vai permitir que todos os músculos do tronco entrem em funcionamento e que consigamos distribuir o peso de uma forma mais uniforme, sem sobrecarregar nenhum grupo muscular em particular. Portanto, se nós tivermos uma mochila com estas características, vamos minimizar as consequências do excesso de peso na saúde ortopédica das nossas crianças. Vale a pena investir numa mochila que não tem que ser excessivamente cara, mas que tem que ter este... E hoje em dia, grande parte das mochilas tem este tipo de cuidado, digamos assim. Aquela cinta à frente é, se calhar, menos habitual e usa-se até menos, mesmo quando tem, às vezes as crianças não apertam, mas devia ser algo a fazer. Depois disto, há também uma série de outras regras para colocar o material dentro da mochila. O material dentro e a mochila às costas. Tudo isto tem também algumas regras. Vamos começar por... Primeiro, o material mais pesado e maior deve ser colocado na parte de trás da mochila. Isto para fazer com que este material não desequilibre. Nós pusemos a mochila às costas de um deles. Quem quer pôr a mochila? Querem os dois. Querem os dois. Não podemos arranjar outra mochila, que assim põem os dois a mochila? Se nós pusermos a mochila às costas... Não é, Gonçalinho? Daqui a bocado depois tu, está bem? Pode ser, Gonçalito. É fácil percebermos que se pusermos muito peso na parte mais externa, vamos sobrecarregar ainda mais as costas da criança. O peso maior, mais perto das costas da criança, portanto, podem ser os livros maiores, por exemplo. Vamos colocar estes. Diogo, disciplinas preferidas? Matemática e educação visual. E educação física. E educação física, que eu estou a ver esses músculos. Mas é bom, matemática é bom, não é assim tão comum. Eles gostam os dois. E o Gonçalo? Matemática, expressão plástica e educação física. Muito bem. Um dia fazes-me um desenho? Um dia vamos fazer um programa aqui de artes plásticas e tu fazes aqui um desenho à maneira? Bem. Para mim, não. Para o Futebol Clube do Porto, para um jogador. Não é? É melhor. Melhor. Qual é o teu jogador preferido? Assim, um que tu gostes muito. Agora não te lembras, gostas de todos, não é? Alex Telles. Boa, Alex Telles. Muito bem. Siga, vamos continuar. A seguir aos livros, vêm os materiais menos pesados e mais pequenos, podem ser os cadernos, e por fim, o estojo.
E isto vai fazer com que a distribuição seja mais uniforme, digamos assim, do peso nas costas da criança e vai facilitar o transporte. Já que não podemos impedir que eles transportem o peso, vamos tentar minimizar. As consequências. Duas outras questões que me parecem relevantes. Uma está relacionada com passar este tipo de conselhos às crianças, claro. Autonomizando-os e permitindo que eles o façam também quando estão na escola e colocam o material novamente certo. E não é difícil, isto é muito fácil deles aprenderem. Se criarem esta regra, se temos cuidado de explicar esta regra, eles fazem porque é sempre assim. Queres tirar a mochila dele? Se eles perceberem que é assim, eles vão fazê-lo por rotina. Portanto, nem sequer vale a pena pensar de outra forma. E isto desde o primeiro ano pode ser ensinado, sem problema nenhum. Facilmente que o que é mais pesado vai mais próximo. Mais pesado e maior, mais próximo do tronco e progressivamente vamos afastando as coisas menos pesadas. Outra questão está relacionada com o futuro. Quando os manuais digitais avançarem de uma forma mais consolidada, certo? Provavelmente vamos diminuir este problema, ou não? Vamos, sim, seguramente vamos diminuir este problema. Agora não sei muito bem se isso será para já, se não será. Portanto, para já vale a pena manter estas recomendações. E eu acho que para além disso, era importante que as escolas tivessem cacifros para os alunos. Era muito importante que os professores tivessem o cuidado de selecionar bem o material que realmente faz falta para cada aula, para não andarem os livros para a frente e para trás sem necessidade nenhuma. Se podem ficar na escola porque não vão ser usados, acho que devem ficar na escola. Acho que é importante, e já agora vou meter a minha colherada, dosear os trabalhos de casa, não só pelo peso das mochilas. Nós vamos criar um movimento, eu estou a sentir esse movimento. É o meu ódio de estimação, os trabalhos de casa. E, portanto, também o vosso? Sim. Sim. Pois. Os trabalhos de casa. Ódio aos trabalhos de casa? Sim, eu não gostava muito. Completamente. Então somos 4. Mas isso também é importante, que era uma medida lógica, o reduzir os trabalhos de casa faz com que as crianças tenham que transportar menos livros e menos cadernos também. Pronto, e ter basicamente esses cuidados. E se calhar também não andar com 1001 canetas, quando na verdade usam 2 ou 3. Eu sei que as crianças gostam e acaba por ser apelativo. Mas se calhar vale a pena todos, a escola, os pais um bocadinho, e os alunos racionalizarem um bocadinho. Muito bem, fica esse apelo. Voltamos a encontrar com certeza. Gostei muito de estar com os dois. Muito obrigada aos dois. Merece um beijinho? Sim. Hugo, até para a semana. Obrigada.